Eita, gente, que esse BBB tá entregando polêmica fora da casa com os participantes. Juliano Floyd tomou um grandíssimo exposed da ex-namorada Vivi sobre questões de relacionamento abusivo. E ela falou sobre tudo e a internet começou a ficar meio dividida. E a gente vai falar sobre essas questões todas aqui dentro, tá? A gente sabe que a galera vai sair do BBB, vai ganhar um monte de dinheiro, vai fechar um monte de publi, mas também vai ter que resolver uns pepinos aí, uns barracos que estão acontecendo aqui fora. Mas se você quer ganhar dinheiro também, já comenta hashtag dinheiro, que eu estou abençoando, ó, a vida de todo mundo que comentar hashtag dinheiro nesse vídeo. Vai cair um dinheiro inesperado na sua conta. E já deixa like nesse vídeo pra fortalecer, porque a história de hoje ela é meio pesada. Ela vai começar leve, depois ela vai pesar, tá? Então a gente vai ver aqui os desdobramentos. Jean, não sei quem são as pessoas envolvidas, acho muito difícil. Mas, como já deixou o seu like, que o likezinho fortalece, e o comentário dinheiro também ajuda muito, então hashtag dinheiro e o like é tudo que eu peço. Vou apresentar os personagens do vídeo de hoje, que são Vivi Vanderlei, que é aí uma cantora, né, ela também é atriz, influenciadora, e o Juliano Floyd. Se vocês não sabem, Juliano Floyd e Vivi foram namorados no passado, né? E, inclusive, era um grupinho de amigos aí, que era a Vivi, Juliano Floyd, a Anitta, a Marina Sena também fazia parte desse grupinho. E depois que eles terminaram, o Juliano acabou ficando com a Vivi. A gente vai traçar essa cronologia aqui, a linha do tempo, pra vocês entenderem o que aconteceu em relação aí ao desdobramento do relacionamento do Juliano Floyd, da briga com a Vivi. Vivi e Juliano, eles sempre postaram muito conteúdo juntos de casal. E a galera já via ali na produção de conteúdo deles uma coisa meio relacionamento, meio ciumento, sabe? Ela dizia que tinha muito ciúme dele, ele também dizia que tinha muito ciúme dela. Eles faziam até umas trendzinhas ali de casal, mostrando esse ciúme. Ela chegou a fazer uma versão da música da Luísa Sonza, como se ela fosse bem ciumenta, não deixasse ele fazer muita coisa. Eles também respondiam caixinhas de pergunta, como essa aqui, ó, que já dava a entender que eles tinham questões aí de ciúmes no relacionamento, ó. Certeza, ele fica de birra. Nunca. Sempre. Nunca. Eu sou um livro aberto, eu não tenho ciúmes de ninguém. Todo mundo que quiser conversar com a Virgínia pode conversar que vai estar tudo bem, tá? Com certeza, ele fica de birra. Aqui ela disse que ele era mais ciumento, né, e tal. E pra quem não sabe, a Vivi, o nome dela é Virgínia, né, gente? O que a Virgínia tem a ver com a história? É que a Vivi também é Virgínia. Até aqui, o relacionamento estava rolando, né? Mesmo com essas coisas de trend aí, a galera entendia que eles eram um casal fofo. Inclusive, eles ficaram juntos 2 anos, até que a Vivi anunciou o término do relacionamento com um texto nos stories dela. Ela postou isso aqui, ó. Vamos ver o que ela falou. Em respeito a todos os fãs do nosso relacionamento, venho dizer que eu e o Ju não estamos mais juntos. A gente fez de tudo pra fazer funcionar porque nosso amor um pelo outro é muito forte, mas só sentimento não sustenta uma relação. Só desejo coisas boas pra ele, 2 anos não são 2 meses. Peço compreensão e respeito de vocês porque esse momento é barra pros dois. Obrigada, Vivi. Ela fez aí esse textinho de término, né? E até aí, gente, tava tudo certo. Parecia que eles tinham terminado meio pacificamente, né? Ela fez esse texto. Até que começaram a sair algumas notícias de que o Juliano, no dia seguinte que eles tinham terminado, já pegou uma menina aí numa festa, inclusive que a Vivi estava, e ela saiu, e aí os amigos viram e falaram pra ela, só que ele pegou essa menina de uma maneira meio intensa, se é que vocês querem dizer, tipo, mãos e coisas, e passadas de mão intensas e tal. Coisas aconteceram ali, o que a galera achou um desrespeito quando essas informações vazaram aí por alguns amigos e pessoas que estavam no local aí, tá? Ó, tava tudo certo, Juliano teria sido flagrado em momentos íntimos com outra garota, isso aqui saiu no Twitter, tá? A galera comentando onde Vivi estava, mas ele havia deixado o local antes do acontecimento. Porém, os amigos dela estavam presentes e assistiram tudo. Então a Vivi já tinha saído, a galera assistiu. E aí o pessoal falou, cara, nossa, que desrespeito, fim de relacionamento, pra que fazer um negócio desse? Mas ela também fez uns tweets aí, depois de que saiu essas informações, ela fez uns tweets falando, joguei 2 anos da minha vida fora. Ela postou algumas coisas aí, então a galera já entendeu que ela tava falando sobre o término do relacionamento, dando algumas indiretas ali, muita gente falando, ai meu Deus, mas que biscoitagem. A galera acusou os dois de serem muito biscoiteiros, porque eles acabaram se acusando ali mutuamente nos stories, tá? O Juliano, inclusive, soltou esse stories aqui. Vamos ver o que ele falou. Ele falou assim, ó. Vocês sabem que eu não sou o tipo de pessoa que briga. Nunca me envolvi em nenhuma polêmica. Não cabe a mim vir falar pra vocês o que eu tô sentindo se eu não conseguir nem falar com a Virgínia sobre. Se nem eu sei explicar o que eu tô sentindo. É a primeira vez que eu namoro e é a primeira vez que termino.
E é pra ela que eu devo qualquer consideração. Mas meu relacionamento terminou por stories. Eu não descobri por ela, descobri pelo Instagram. Não tive uma conversa de término depois de 2 anos de namoro. 2 anos que, segundo ela, foram jogados no lixo. Mas eu discordo totalmente. Foi lindo. Eu fui apaixonado por ela e não me arrependo de nenhum segundo com você, Virgínia. Que pena que você pensa assim. Não consegui processar meu término, até porque não é tão simples. Eu não aguento mais o tipo de crítica e ataque e invasão. Ontem foi o pior dia da minha vida. Eu li coisas que, sinceramente, deu pra entender por que as pessoas se por causa da internet. Tanto ódio, tanta maldade em cima de algo que as pessoas nem sabem. Mas o que mais tá acabando comigo é ver uma pessoa que eu amei tanto me odiando sem saber a verdade. Não sei quem foi que inventou essa merda, mas essas informações são falsas. Eu nunca faria isso e minha imagem tá sendo vinculada a um vídeo que obviamente não é real. Chegou a ter um vídeo, né, desse momento aí. Fui muito feliz durante esses 2 anos. Obrigado por todo o carinho que vocês tiveram pelo nosso relacionamento. Ele basicamente negou o vídeo. Não tem como mostrar o vídeo aqui por motivos óbvios, né? Mas era um vídeo ali bem intenso, se é que podemos dizer assim. E a Vivi, depois desse stories do Juliano, respondeu novamente falando: última coisa que eu comento sobre isso. Não é verdade. Não sei se ele lembra, mas eu tentei conversar com ele 2 vezes. Ele andava pelo evento, debochava de mim. Então eu disse que acabou e ele deu um joinha pra mim e continuou a curtir com a galera dele. No dia seguinte, ficou com 2 pessoas, sim. Se fosse eu, estaria sendo massacrada. Mas ainda assim, se ele quiser sentar e conversar que nem gente, a gente troca ideia de adulto, porque nenhum pedido de desculpas pela irresponsabilidade eu recebi. Então, os 2 no mesmo evento, eles aparentemente brigaram e terminaram neste mesmo evento. E ficou esse clima, ele supostamente pegou essa outra mulher, ele negou depois. Ok, isso foi o que rolou. Passou-se um tempo, parece que eles tinham sentado pra conversar. Vivi e Juliano Floyd soltam o mesmo depoimento, tá? O texto é o mesmo, só muda a ordem ali dos nomes. Soltaram esse texto aqui. Eu e Juliano conversamos pessoalmente hoje e encerramos nosso relacionamento de uma forma respeitosa, assim como devia ter sido desde o começo, pensando em tudo que vivemos juntos. Queremos pedir desculpas a todos que se importam com a gente por toda a exposição. Assumimos as responsabilidades dos nossos erros para quem realmente devemos satisfação, ou seja, a nós 2. Queremos muito finalizar o ano em paz e desejamos um feliz ano novo para todos vocês. Feliz 2024. Então, eles 2 postaram, tá? Tanto o Juliano quanto a Vivi postaram esse texto, o mesmo texto. E a galera começou a especular ali se tinha alguma coisa acontecendo. Por quê? Porque logo em seguida o Juliano começou a ser visto com a Marina Sena frequentemente, tá? E quando a gente fala visto, é tipo em vários rolês. E a galera começou a especular que eles estavam ficando juntos. E aqui a gente tem que voltar um pouco no tempo pra citar que sim, a Marina Sena era próxima ali do Juliano e da Vivi, pelo menos desse grupo de amigos, porque tem até stories deles juntos, como esse aqui, ó. De uma viagem que eles fizeram, ó. Juliano Floyd, Vivi, Marina Sena e Francine Elk, indignados que tem que pagar 70 euros, quase 500 reais pra sentar numa cadeira de praia. E aí eles falaram isso aqui, ó. Henrique é muito pão duro. Por quê? Pão duro. Eu que sou mais pobre. Eu vi lá e eu mesmo pra fudida. Ela falou que ela não ia pagar, que ela que é a mais pobre não ia pagar 70 euros numa cadeira e tal. E aí você vê a Vivi e a Marina ali juntas e tal. Tem vários stories e fotos delas juntas, inclusive. Não só esses stories, mas essas fotos aqui também. Mostrando ali, sim, uma certa proximidade e uma certa convivência das 2 juntas, né? Tem essa imagem aqui. Tem também essa outra, ó. Deles juntos, com a Anitta, com a Juliette. Aqui tá a Vivi, aqui tá a Marina Sena, o Juliano abraçado. E nessa época, o Juliano namorava a Vivi. Então, a galera começou a perceber ali que talvez eles já estivessem juntos depois do relacionamento. Então, tipo, a Vivi e o Juliano terminaram e logo em seguida ele tinha engatado com a Marina. Ao que ele negou, tá, gente? Na época, um monte de gente pressionou, falou, eles estão juntos com certeza, tem um monte de informação saindo sobre eles. E o Juliano deu uma declaração falando, ó, dispersa. Juliano Floyd nega que esteja vivendo um romance com Marina Sena. Sobre eu e Marina, amo nossa amizade, mas não somos namorados ou coisas do tipo. E isso, gente, foi num período de tempo bem curto, tá? Foi em torno aí de 1 mês, mais ou menos, ou menos de 1 mês, pra ele começar a ser visto com a Marina Sena frequentemente e a galera especular que eles estavam ficando. Até que a gente vai colocar Léo Dias no meio. Léo Dias, ele tá sempre enfiado no meio dos negócios, né, gente? Ele cava e ele consegue encontrar informação nos buracos do mundo. E ele achou e conseguiu um flagra aí exclusivo de Juliano Sena, foi ótimo, né? De Juliano Floyd e Marina Sena se pegando.
tá? Um vídeo deles aí se beijando e uma imagem, ó, após negarem a fé, Marina Sena e Juliano Floyd foram vistos se beijando em local público recentemente, isso lá em 2024, tá? Então, você começa a observar que eles estavam de fato aí ficando mesmo, realmente ficando, enquanto eles já estavam sendo vistos muito frequentemente juntos, tá? E aí, eles resolveram assumir e postaram a fatídica foto deles se beijando e assumindo o relacionamento, que foi essa aqui, ó. Juliano Floyd posta foto beijando Marina Sena e assume namoro com a cantora. E aí, rolou aí os dois assumindo o relacionamento publicamente. E a internet caiu matando. Os memes começaram a surgir da galera chamando aí a Marina Sena de talarica, acusando ela de ter roubado o namorado da amiga e tudo mais. E gifs como esse aqui começaram a surgir. Ó, que saudade de você, amiga. Como você tá? Você tá bem? Obrigada por sua amizade. E montagens das duas juntas. A galera da internet não perdoa, né, gente? A galera começou a macetar e comentar sobre isso. Enquanto tudo isso acontecia publicamente, a Vivi tinha lançado o CD dela, né, um LP ali, onde ela comentava na letra, supostamente, sobre Juliano. A galera começou a linkar ali algumas coisas, inclusive o Costa Renato, que faz uns vídeos aí sobre letras de música, fez uma análise aí que a galera disse que parecia que ela tava falando do Juliano. Então parece que eles não terminaram tão bem assim, até porque logo em seguida aconteceu esse negócio da Marina, elas andavam no mesmo grupo. E aí a letra é essa aqui, ó. Não dá pra botar música, né? Mas olhar açucarado sobre a mesa. Um bolo de vitrine só enfeita. Olha, eu tô me sentindo naquelas dublagens, ó. É que eu te acho um tanto superestimado. Você é sem graça e tem gosto só acompanhado. Dando a entender ali que, né? Ah, ela fala, ai, perdi a fome. Ou seja, dando a entender que ele só funciona quando ele tá num relacionamento, né? No caso, numa hora era ela, depois era a Marina Sena. A galera começou a especular que era sobre o Juliano aí. Aí eu quero saber a opinião de vocês, se vocês acham que era ou não. E aí encontraram a Vivi num evento e perguntaram pra ela como é que tava a relação dela ali com o Juliano Floyd e a Marina. Cismei com o Juliano Sena. Porra merda, meu Deus do céu. E aí perguntaram pra ela, pra Vivi, se ela tava incomodada ali com o relacionamento. Os repórteres também, né, eles fazem umas perguntas pro povo. Tá incomodado? Não, tô adorando. Que a minha amiga, ex-amiga, tá pegando meu ex. Eu tô achando o máximo. Vamos ver o que ela respondeu. Como ficou essa relação com Marina e com o Juliano depois que eles romperam, depois de tudo mais? Porque vocês acabaram sendo amigos, eles viajaram juntos por um tempo. E hoje em dia, como é que funciona isso? Então, eu não tenho relação, mas Mas é óbvio, né? Então, gente, não tem mais relação, né? Porque era minha amiga, pegou meu ex. E assim, gente, eu não sei qual que é a opinião de vocês, mas muita gente acha, depois terminou, aí tá livre no mundo. Eu acho que amigo pegar ex, eu acho estranho. Se for amigo, se for conhecido, uma pessoa aleatória, sim. Que é o que a galera começou a suspeitar, tanto que a galera começou a se dividir na internet. Cara, às vezes elas não eram tão amigas assim, às vezes elas só eram minimamente próximas. Você pegaria um ex de uma amiga sua? Eu não pegaria. Ia ficar bem puto se pegasse, se algum um amigo meu pegasse meu ex. Não ia gostar, não. Mas vamos ver aqui. eles, mas assim, desejo tudo de bom e é isso. Mas não tem grilo também, tipo, mesma festa, nos mesmos lugares que acabam se esbarrando, né? Não, acho que, assim, a vida segue, né? Tem que seguir a vida todo mundo e cada um com as coisas. Tá ótimo. Deu pra ver que ela tava bem desconfortável aí nessa entrevista, né? Que ela falou de um jeito tipo, gente, tem que seguir, né? A gente vai estar no mesmo lugar e tal, enfim. E como eu falei pra vocês, a internet criou essa divisão de uma galera, né, falando, não, elas não eram tão amigas, uma galera defendendo a Marina Sena e uma galera acusando a Vivi, falando, ela mandando um monte de indireta em música também, porque é isso, ficou essas especulações. As pessoas tomavam partido, tanto que teve um grande bafafá, onde a Marina Sena estava com o Juliano Floyd, eles já tinham assumido, né, eles estavam no show do The Weeknd, e uma possível fã da Vivi, ou seguidora da Vivi, filmou ela e falou assim, e a Vivi, gente, como é que tá? Ao que a Marina Sena foi na direção dessa mulher e agrediu essa mulher, tá? Vamos ver aqui o vídeo, porque tem vídeo, isso virou um bafafá na época. Vamos ver aqui o que aconteceu neste vídeo. Ah lá, falaram, Vivi, gritaram, né? Vocês ouviram? Falando, ó, Vivi, ó. Vivi. Ao que a Marina Sena voltou, foi na direção da menina, empurrou ela. Marina Sena jogou água em uma mulher que passou por ela perguntando sobre Vivi, ex-namorada de Juliano Floyd. Deu uma empurradinha ali e jogou uma água.
muita gente falou, né? Nossa, ela agrediu a menina e tal. Ah, não, foi só uma aguinha. Enfim, gente, foi um negócio meio estranho, né? Foi um clima esquisito aqui de treta, mesmo. A treta, foi um negócio de treta. A galera começou a falar na internet, não sei o quê. A Marina teve que se posicionar, né? Teve que aparecer aí publicamente pra falar. Ela se pronunciou após reagir à provocação de menina. Ela falou, jamais imaginei que agiria assim. A situação aconteceu no show do The Weeknd. E aí ela se posicionou. A cantora aparece, ela falou o seguinte, ó, vamos ver aqui o que ela disse. Foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. Jamais havia sido atacada fora da internet. Um ataque em nome de narrativas criadas nas quais eu não participo. Jamais imaginei que alguém agiria como age no Twitter na minha cara. E jamais imaginei que reagiria assim, levando em conta meu temperamento sempre calmo. Peço desculpas, pois não faz parte de mim esse tipo de comportamento. E também peço consciência das pessoas para não levarem seu ódio gratuito a pessoas que, embora não acreditem, são seres humanos vivendo a vida real. E a vida real não se resume a teorias da conspiração criadas na internet. Até aí, quando a gente vê o depoimento da Vivi falando, eu não tenho contato com eles, mas, né, que sejam felizes e tal. A Vivi e o Juliano postando que terminaram de maneira amigável. E a Marina falando isso, especula-se que as pessoas, na verdade, era muito mais uma coisa da internet, de especulação da internet, de que ela tinha furado o olho da Vivi, do que de fato tinha alguma coisa acontecido. Ao mesmo tempo, tinha essa questão aí da música, né, da indireta na música aí da Vivi e tal. Então a galera ficou com todas essas coisas na cabeça, sempre dúvidas, mas nenhuma resposta oficial. Não tinha como bater o martelo e dizer, não, com certeza absoluta, ela furou o olho da Vivi. A galera não tinha como dar certeza. E aí, umas amigas da Vivi começaram a responder os posts de páginas de fofoca. Vamos ver o que a Marcela Garbin aqui trouxe. Isso lá naquela época, tá? Marcela Garbin vai falar aqui pra gente. Ó, Marina Sena talaricou Vivi. Amiga da Vivi diz que sim. E aí responderam nessa matéria aí do Léo Dias, acho que foi do Google Gloss, na verdade, falando assim, ó, mulher, kkk, teorias da conspiração criadas pela internet, cria vergonha na cara, porque não foi uma nem duas vezes que você estava na casa da Vivi com a gente. Ela já até chorou no teu colo falando desse macho. Não passou um mês e você já estava escondida com ele. Vem se fazer aqui não, que vocês eram amigas sim. Isso foi uma amiga da Vivi comentando. E não é que a Marina Sena era amiga da Vivi mesmo? A amiga da Vivi foi lá e comentou descendo a lenha na Marina Sena, chamou de talarica? Quer dizer, ela não falou a palavra talarica, mas ela disse que a Marina Sena, mais de uma vez, foi na casa da Vivi Vanderlei, ex do Juliano Floss, que inclusive a Vivi já tinha chorado no colo da Marina Sena por causa do Juliano. Cara, sabe qual é o pior disso de chorar no colo? Eu já trouxe um vídeo, acho que vocês vão lembrar do meu ex lá que me chifrou bizarramente. Eu tenho um vídeo completo no canal que ele... Aconteceu uma história muito parecida, tá? Assim, na versão que a Vivi aí contou, que a gente vai ver depois. Eu vou esperar a Vivi contar depois pra eu trazer a minha versão aqui também da minha história, mas é exatamente idêntica. E vocês aí falando que homem de cropped não faz sucesso. Vocês ficam debochando de homem que usa cropped, maquiagem, que não sei o quê. Olha as duas mulheres que estavam disputando esse homem. Isso tudo aconteceu porque a Marina Sena, depois que ela jogou água na menina lá, que gritou Vivi na cara dela e do Juliano, ela se pronunciou no perfil dela, deu uma entrevista pro Google Gloss e disse que essa história toda da Vivi dela era teoria da conspiração. Aí a amiga da Vivi Vanderlei ficou full pistola, falou o quê? E meteu a boca no trombone e entregou finalmente essa fofoca completa. Porque até então, gente, eu não sabia se era verdade. Porque ela viajou junto com a Anitta e que não sei o que. Então, assim, mas todo mundo viaja com a Anitta. Até eu daqui a pouco. Isso significava pra mim que as duas eram amigas. Mas aparentemente, né, elas eram conhecidas ali. A Vivi chorou. Feio, né? Vamos... Marina, feio, hein? Mas ainda assim, não tira o que eu disse no anterior, gente. Nada a ver. Você vai chegar e vai gritar, vai arrumar problema por causa de famoso que você nem conhece. Levou a guarda na cara, nada com nada. Menina, e não é que... Pois é, eu assim, jamais ia ficar me envolvendo em briga de gente... gente famosa na internet, assim, de você chegar na rua e ficar gritando, um negócio... Eu falando, né, jamais me envolveria em briga, agora tô fazendo um vídeo. Não, mas é que assim, a gente tá fofocando, trazendo as informações aqui completas pra você não ficar perdido aí na história. Mas no meio da rua, gente, chegar e ficar gritando a pessoa... Você quer... Sei lá, acho meio fora do tom. Aí... aconteceu que a Marina também fez algumas músicas no CD, onde ela já falou claramente que eram para o Juliano. E o povo começou a achar que também já tinha algumas indiretas ali pra Vivi, tinha algumas indiretas também sobre o relacionamento deles e os interesses deles ter surgido quando eles ainda namoravam. Vamos entender aqui, ó, o Renato também trouxe a letra da música da Marina Sena, que é isso aqui, ó.
Ali na Praça do Coqueiro, a gente passava o dia inteiro ali naquela esquina. Você com aquela menina até bonitinha. Mas tinha cara de santinha, não era das minhas. Agora que você tá solteiro, vou te mostrar todo o tempero, toda essa malícia. Você vai rodar o mundo inteiro com minha magia. Vai melhorar seu paladar, só vai querer a minha. Acham que isso é uma... Eu achei que, assim, as músicas estão se complementando. Gente, as músicas estão se complementando. Aí, a teoria da conspiração? Pode ser. Mas que é estranho? É. Agora vamos chegar para o tempo presente. Isso aqui foi todo o histórico da treta das duas, da suposta treta e de tudo. Agora, tempo presente, chegamos ao tempo real atual, tá? Juliano Floyd entrou no Big Brother, a galera se apaixonou por Juliano Floyd dentro do BBB e começaram a assistir ele ali. E durante o BBB, ele deu algumas declarações que a galera entendeu que eram indiretas e ele citando ali a ex, a Vivi. Vai ver aqui alguns trechos, né? Obviamente sem vídeo, a gente vai ouvir o áudio, porque senão vai dar problema. Mas a Marina chegou a falar no show dela que agora o Brasil inteiro tá se apaixonando pelo Juliano Floyd, porque ele é realmente uma pessoa incrível. Ela chegou a enaltecer ele em alguns shows. Vamos ver o que a Marina falou do Juliano Floyd lá dentro do BBB, ó. Eu sempre falo que ele é Juliano, você é biscoiteiro. Juliano! Tá todo mundo apaixonado pelo Júlio Floyd, né, gente? Pode deixar que eu divido com todo mundo. Eu não sou egoísta. E aí ela falando que divide com todo mundo, já que todo mundo tava amando o Juliano Floyd e tal. E agora vamos para dentro do Big Brother, tá? O Juliano, ele chegou a falar que a Marina moldou a personalidade dele, que ter um relacionamento com a Marina ajudou ele a evoluir, a ser uma pessoa mais madura, enquanto ele já tinha tido outros relacionamentos que tinham moldado ele de uma maneira ruim. Ele falou isso dentro do BBB. Vou colocar o trecho aqui, mas se qualquer coisa eu cortar esse trecho aqui é porque, né, pegamos direito autoral. Mas já contei aqui o contexto do que ele falou. Mas vamos assistir ele falando, picotadinho pra não ter problema. Que é bem assim, ó, vou jogar aqui pro lado pra gente não ter só um pedacinho do vídeo. Que não é possível, Rede Globo. Não me prejudica. A pessoa que você é apaixonado, tipo, ela eu acho que é a pessoa que mais te molda na vida. Tanto quanto o pai e mãe, porque o pai e mãe eles dão a base, mas aí depois, quando você vai pro mundo e você tem essa pessoa, ela realmente te... Então assim, eu já namorei... Ela reorganiza muitas coisas. Eu namorei pessoa que, tipo assim, que me moldou pra um lado que eu não curtia. Já namorei pessoa que moldou pra um lado que eu não curtia. A galera entendeu. Ele não disse, tá, gente? Pode ter sido de outro relacionamento. Mas deu a entender, a galera entendeu o que era sobre a Vivi que ele tava falando. E eu, hoje namorando Marina, eu realmente, tipo assim, eu agradeço Você pela gosta da passagem pessoa- dela na minha vida real. Você gosta da pessoa que você se tornou perto dela. Exatamente, tipo assim, quando eu falo que eu tenho 25 anos, não é querendo pagar de mais velho, eu quero muita idade que eu tenho. Mas é porque ela me trouxe uma maturidade que eu não teria vivendo 5 anos sozinho, sem ela. Real. E não é, tipo assim, coisa... Não vou dar um exemplo porque não são coisas pequenas. Tá ligado? Então eu tô aqui, nossa, eu tô aqui só falando dela, mas você entende o que eu tô querendo dizer, né? Tipo, eu tava com saudade de falar sobre ela um pouquinho, não falo sobre ela, nunca fica na minha cabeça sem saudade. Desculpa ficar aqui. Não tem problema. desabafando. Eu acho ótimo. Bom, então ele começou a falar aí. Mas eu acho que a pior coisa que ele falou foi quando ele citou sobre a harmonização facial de uma participante lá dentro. Inclusive, a Vivi, ela chegou até a responder esse momento aí do Juliano. Vamos ver aqui o que ele Com a falou. mesma boca, Com a mesma né? cara, com a mesma boca. Com a mesma massa do rosto. Tem uma, Juliano uma falando da menina harmonia. que parece muito minha ex, ela me causa traumas, assim. Tipo, Ah, parece... tem uma menina aqui dentro que parece muito a minha ex, ela me causa traumas. É, porque todo parece mundo ela e fica várias parecido. outras. Eu sei até qual é. Eu também sei. É a Jordan. E, tipo, esse negócio da renovação. E aí a Vivi respondeu, ó, traumas? Ai, se eu abro minha boca, nunca gostou de coisas muito naturais. O que a Vivi quis dizer que nunca gostou de coisas muito naturais? Não sei. E aí, essa semana, o Juliano Floyd entrou no paredão, né? Estava no paredão, inclusive ele se manteve na casa. Quem saiu foi o Jonas. Tava o Jonas e o Juliano no paredão do BBB. O Jonas foi, né, eliminado. Mas antes da eliminação do Juliano, a Vivi resolveu colocar a boca no trombone. Porque teve uma discussão lá dentro da casa. E o Juliano chamou, eu acho que uma menina lá dentro de Talarica. Chegou a falar que ela tinha pego o Jonas, né? Que uma amiga que já tinha sido eliminada chegou a pegar também e tal. E depois disso, parece que a Vivi meio que tomou coragem para fazer alguns movimentos ali. A galera começou a dizer que a Vivi tinha seguido o Jonas. Então isso foi uma das coisas que a galera citou. Falando, atenção, ex-Juliano Floyd, Vivi passa a seguir Jonas. Com mais de 3 milhões de seguidores, a atriz pode declarar fora Juliano a qualquer momento em meio ao paredão.
Mas a Vivi disse que isso não aconteceu, tá? Que ela não seguiu o Jonas, ela já tinha seguido o Jonas anteriormente, que não foi nesse momento do paredão. E aí reacendeu essa treta toda. O Juliano tinha chamado a menina de talarica, ao mesmo tempo ele tava no paredão, ao mesmo tempo a Vivi tinha supostamente seguido o Jonas ou não. A galera começou a falar sobre isso, tudo quanto é página de fofoca tava falando sobre isso. E chegou a Vivi nos stories dando um pronunciamento. E aqui a gente vai entrar num lugar um pouco mais complicado e sensível, que é o depoimento da Vivi sobre relacionamento abusivo, que é bem sensível, tá, gente? Então, se você tem algum tipo de gatilho e não quiser ouvir, eu recomendo que você pare de assistir esse vídeo agora, porque ela vai dar alguns detalhes de coisas que ela viveu num relacionamento que são bem pesadas, tá? Vamos ver aqui, basicamente, o que aconteceu e sobre o que ela vai falar. Vivi soltou esse vídeo aqui nos stories. Bora lá. Gente, vamos lá. Quero começar esse vídeo falando que eu não segui o Jonas de agora, que chama Fake News. Que eu comecei a seguir ele antes mesmo dele entrar no reality. Eu conheci ele numa viagem de ano novo, enfim, isso não importa. Fiquei 2 anos em silêncio porque não é porque eu não tinha algo pra falar, e sim porque eu não tinha forças, eu estava quebrada emocionalmente, eu entrei em depressão profunda e é algo que eu nunca abri e falei com todas as palavras aqui, porque eu não queria me expor dessa forma. E toda vez que eu tentava me pronunciar, meu corpo travava de tão traumatizado. E se vocês observarem nesse depoimento, ela está se tremendo. Dá pra ver que ela está fazendo um depoimento que não sei se ela está muito confortável em fazer, mas ela tá fazendo. Nada que eu tava com toda a situação. A situação que eu vivi com meu ex-namorado foi a maior decepção, o maior trauma da minha vida. E depois de eu ler tanta mentira, tanta distorção, tanta injustiça, em cima de algo que acabou comigo por 1 ano. Graças a Deus, a partir de 2025 ficou tudo bem, mas tá passando dos limites. Eu vivi um relacionamento abusivo psicológico. Ela até escreveu aqui, ó. Ambas as partes tinham muitos ciúmes, mas quando era com ele, ele fazia coisas pra provocar minhas crises. Isso me destruiu em tantas camadas. Eu tinha crise de ansiedade para trabalhar. Porque mesmo quando eu ia fazer meus clipes, realizar meus sonhos, eu sabia que... Ela botou, uma vez abracei um garoto num clipe e ele ficou 2 dias sem falar comigo por isso. Se envolvesse algum homem no clipe, isso ia virar uma discussão em casa. E essa pessoa me aplicava muito o castigo do silêncio, sabendo que isso me deixava com crises de ansiedades absurdas. Em vez de me apoiar, virava muito as costas pra mim. E isso me machucava de um jeito que ninguém consegue imaginar. Ela botou ansiedade, mas dependência emocional. Era muita crise de ansiedade, era muito caos. E eu nunca podia, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Eu não podia usar salto alto, porque eu ficava maior que esse meu ex-namorado e isso afetava o ego dele. Qualquer aparição minha que pudesse chamar mais atenção era uma disputa, a gente vivia uma eterna disputa. E já ouvi histórias dele falar com pessoas da nossa agência o porquê que eu ganhava melhor que ele. Nossa. E não era só comigo. Como vocês podem ver aí no programa, ele gosta muito de criticar a aparência de algumas pessoas. E uma dessas pessoas é a atual dele hoje em dia, gente. Eu não tô falando isso por vingança. Inclusive com palavras pejorativas como cara de... Meu Deus. Mas sim porque se criou uma narrativa que não é verdadeira, sabe? E o que mais me feriu disso tudo foi no término. Uma amiga que frequentava a minha casa sempre. Eu frequentava sempre. Eu frequentava a casa dela. Nós juntos, como um casal, frequentávamos a casa dela. Porque nem tudo tem foto, tem vídeo. Uma viagem, sim, você tem foto, você tem vídeo. Mas agora você conviver com a pessoa, considerar ela uma pessoa próxima, recebê-la na sua casa diversas vezes. Aconteceu uma viagem para Noronha, em que essa amiga minha estava presente. E quando ela chegou dessa viagem, ela foi até minha casa
meio que fofocar tudo que tinha acontecido, assim como amigas fazem. Eu desabafei, chorei no colo dela e depois fomos numa festa em qual eu me embriaguei, bebi bastante e eu queria conversar com ele porque eu tava sofrendo muito com toda aquela situação, era uma dependência emocional muito grande e ela me impediu de falar com ele. Então, pouco tempo depois, começaram os rumores que eles estavam juntos e quando chegou até mim, eu desmoronei. Meu corpo não aguentou, eu tive um surto. Eu fiquei internada. Fiquei inconsciente por 3 dias. Minha família inteira veio de Belo Horizonte pra me ver e não aconteceu nenhuma ligação, sabe? Nem pra minha família, eu não tava em condições de atender, mas pra saber se tava tudo bem, sabe? Depois de um relacionamento de 1 mês de término quando descobri tudo o que estava acontecendo há alguns dias. 2 anos. Ou seja, era 1 mês de término e aparentemente eles já estavam juntos, né? E depois disso eu fui diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático. E eu nunca mais fui a mesma Virgínia. Quem já viveu um abuso entende o que é diariamente você tá dependendo do humor do seu parceiro. E quantas vezes eu não pedi pra ele ir pra casa, porque ele ficava muito lá em casa. Eu queria meu espaço. Eu não podia ter isso, sabe? Eu faço isso por vingança, gente. Eu faço isso porque eu preciso dar minha versão da história. Aqui, gente, eu já vou citar que muita gente começou, e aí a gente vai falar sobre isso também, a acusar a Vivi de ser oportunista, de estar usando esse momento que ele tava no paredão pra tentar eliminar ele de alguma maneira, ou atacar ele de alguma maneira. Eu acho, e eu falo isso num lugar de um homem gay, né, que também vivia um relacionamento abusivo, já trouxe o caso, inclusive é bem parecido com o caso da Vivi em relação a coisas bizarras que eu ouvia e tudo mais, de tentar me colocar pra baixo, e depois também ter pego um amigo meu, que eu também chorei com esse amigo. Foi, tipo, uma situação bem similar, assim. É óbvio que a gente tá assistindo a versão da Vivi, né? Muito provavelmente quando o Juliano Floyd sair, talvez ele fale sobre isso. Ou não, a gente também não sabe o que vai acontecer. Mas uma coisa que eu penso sobre relações tóxicas, e assim, quando eu olho pra trás, até no relacionamento que eu vivi, é que quando você vive uma relação dessa, você acaba ficando tóxico junto e você vai retroalimentando esse relacionamento. Eu não sei se isso é uma regra com todo mundo, mas comigo foi um pouco assim. Quando eu olho pra trás, eu vejo que eu também tive atitudes muito bizarras, sabe? Então, ele fazia coisas e eu achava que eu tinha que reagir a essas coisas, então eu também reagia. Na época eu achava que eu era muito só a vítima, quando hoje eu acho que eu também fui vilão em alguns aspectos, sabe? Porque eu acho que no final das contas, ninguém é 100% bom nem 100% ruim. Sei lá, eu tenho essa visão, assim. A gente erra na vida, a gente faz coisas. Óbvio que às vezes as pessoas são muito piores com a gente, mas eu acho que o relacionamento tóxico, ele tem um pouco isso, de você acabar entrando numa toxicidade tão grande também, que você acaba reproduzindo essas coisas e os dois começam a se fazer mal e vira um negócio meio fora da curva, sabe? Não sei se faz sentido ou se vocês concordam, mas enfim, eu vivi isso e talvez eu acho que é um pouco do que ela viu, porque ela deixou claro no começo que ela também era muito ciumenta, então eu acho que ela também colocou um pouco a responsabilidade pra ela também, parece aqui, né? Enfim. Finalmente, eu não aguento mais. O abuso físico não aconteceu, mas só quem sofre de abuso psicológico sabe como as coisas funcionam e já chegou num ponto dele gritar tanto comigo que uma amiga nossa em comum teve que intervir. Hoje eu falo porque eu sei que eu mereço ser ouvida e estar na internet com tudo distorcido é muito pior. Então assim, gente, não é um você não superou. É um trauma gigantesco. Meu silêncio foi... Eu cheguei a 55 quilos no mês dos acontecidos. Eu peço 63, pra vocês terem uma ideia. Sobrevivência, gente. Simplesmente isso. E é muito ruim, né? Quando você, tipo, vê as pessoas falando sobre coisas que elas não sabem online, dando muitas certezas. E, na verdade, as coisas às vezes não serem muito bem como as pessoas estão desenhando, né? E isso é bem comum, né, nesse meio, né? As pessoas, elas concluem coisas e colocam como verdades absolutas. E, na verdade, as coisas, elas têm muitas camadas. E às vezes, elas são muito mais complexas. Ou até muito mais simples do que as pessoas pensam, sabe? Enfim. E agora, finalmente, eu encerro esse ciclo de cabeça erguida. Sei que eu fiz o melhor que eu pude. E peço muito respeito. E, finalmente, quero que vocês me deixem em paz. É isso. Eu acho que ela
acabou gravando esse vídeo por conta de toda a pressão que começou a surgir em relação ao follow que ela tinha dado ou não dado, aos depoimentos que o Juliano estava dando lá dentro também, né, e tinha dado na semana. Eu acho que juntou muita coisa e ela teve essa vontade de falar, né, a galera começou a, né, especular muita coisa. Até que a Maria Venturi, que é uma ex-amiga da Vivi, eu acho que ela não é mais próxima, mas era próxima, ela fez um tweet, inclusive, defendendo a Vivi. Ela falou o seguinte, ó, por que vocês estão duvidando da Vivi? Eu tô adorando a participação do Juliano, mas ela ficou sim internada, velho. Na época foi bem pesado. Parem de duvidar com dependência emocional e saúde mental. Não se deve brincar. Já fomos muito amigas. Hoje em dia não mais, mas temos amigos em comum. E aí botaram, não duvido que foi punk, ela ficou internada, mas acredito que não tem só um culpado nessa história. E aí essa Maria, né, que era uma ex-amiga da Vivi, botou, amiga, não mesmo. Minha melhor amiga era muito amiga do Juliano e ela já me relatou milhares de desabafos dele também. Foi um relacionamento traumático pra ambos. E eu acho que casa um pouco com o que eu falei sobre a toxicidade acabar vindo dos dois lados depois que você entra num relacionamento assim, né? É muito difícil você saber exatamente onde isso começou. E eu acho que isso é legal da gente também observar o nosso próprio relacionamento, de não naturalizar certas coisas, as pessoas depreciarem, ou a pessoa controlar o que você veste, ou a pessoa controlar o jeito que você fala, com quem você anda. Parece uma coisa boba de um ciúminho, mas às vezes começa assim, e as coisas elas vão escalonando. Pros dois lados, ou pra um lado, a gente realmente não sabe, a gente não viveu o relacionamento deles pra saber, né? Por isso que é muito difícil a gente bater um martelo. Mas a internet começou a definir que, né, metade ficou muito a favor da Vivi, uma outra parte ficou a favor falando do Juliano, falando que ela tava, né, usando desse momento. E aí eu acho que a gente não tem muito um tempo pra você falar sobre um trauma que você passou. É muito pessoal, é muito você saber quando você se sente confortável pra falar sobre aquilo. Então, eu não acho que deva existir esse tipo de julgamento de ela não deveria ter falado nesse tempo. E qual que é o tempo pra falar sobre alguma coisa, sabe? Se o tempo é uma coisa que tem que ser confortável pra ela. E deu pra ver que não era nem o tempo que ela queria falar, porque deu pra ver que ela tava bem desconfortável falando ali. Não sei se vocês tiveram essa percepção, mas eu, pelo menos, tive. O Gabriel Mahallen, ele chegou a comentar sobre essa situação agora. E a gente vai ver também uma opinião de uma pessoa, né? Porque a galera do Twitter tava atacando bastante a Vivi. E a gente vai ver aqui uma opinião de uma pessoa também falando sobre isso. Vamos ver aqui o que o Gabriel falou. Diga, Gabriel. Está acusando a Vivi Vanderlei de ter sido oportunista em expor o Juliano Floss no dia de hoje. Não somente isso, o fato dela também ter envolvido a Marina Sena nessa história toda pesa ainda mais tudo isso. Só que a grande pergunta que fica é exatamente o que mais está dividindo esse debate. Qual é o momento certo para uma mulher denunciar um relacionamento abusivo? Tem certa época para isso? Precisa colocar numa agenda? Botar alarme? Pois é, se você não tá sabendo o que aconteceu, nessa tarde a cantora Vivi Vanderlei fez um vídeo de 4 minutos falando horrores sobre o Juliano Floss. Principalmente que ele foi um namorado abusivo e que a Marina Sena era amiga de Vivi e que Marina, no final das contas, acabou roubando ele de Vivi. Sendo que ela sabia, no caso Marina Sena, o quanto Vivi estava sofrendo pelo fim do relacionamento com Juliano. Eu não sei nem se a gente pode categorizar roubar, porque eles já tinham terminado, mas é, né, de não ter o cuidado com uma suposta amiga aí, né? Salubre o conceito do negócio. Tá, mas por que no contexto da situação da Vivi, a internet está dividida no lugar de apoiá-la? Porque muita gente acredita que ela tá sendo oportunista com toda a repercussão do debate do Jonas com o Juliano Floss no Big Brother Brasil 2026, onde ele chama, por exemplo, a Marciele de Talarica porque ela ficou com o Jonas logo após a sua amiga sair da casa. O que, de certa forma, ele não está nem um pouco errado. Só que o Jonas também contribuiu para isso. Então, no contexto do exposed da Vivi, ele se torna um grande hipócrita. Só que, ao mesmo tempo, isso parece um super esvaziamento de pauta para poder usar o engajamento dessa situação para também se autopromover. Mas cai nesse ponto de ser algo extremamente pesado que ela sim precisava ter falado. Mas olha como que as pessoas reagem a uma situação como essa. E aí a galera começou a criar um monte de coisa e falar sobre outras discussões também, que senão a gente vai entrar em outras pautas aqui também. Aí a Jet Sovek fez um vídeo falando sobre essas críticas da galera sobre o timing da Vivi. Porque tinha muita gente falando sobre isso, né? Vamos ver o que ela falou aqui, bora lá. Eu acabei de ver o pronunciamento da Vivi, dela expondo o Juliano, e eu estou, assim, indignada com a quantidade de pessoas que está
destratando ela e tratando ela feito louca. E é por isso que as mulheres não se pronunciam sobre os relacionamentos abusivos que elas vivem. A menina ficou 2 anos sem falar sobre o que aconteceu, ficou quietinha na dela, não expôs o menino, deixou ele quieto, deixou ele lá fazer o que ele bem entendesse, foi pro Big Brother, só que chega um momento que não dá mais. Pensa que você sofreu o abuso que ela sofreu e você vê a pessoa que te fez o abuso sendo endeusada. Gente, insuportável. E ela toma coragem, vem à frente, fala um assunto mega vulnerável, porque aparentemente foi super traumático pra ela. Ela passou por um estresse pós-traumático, perdeu quase 10 quilos, ficou internada, ficou em situação, assim, complicadíssima de trauma. E as pessoas Inclusive, ela chegou a postar uma foto dela no hospital, que eu também não vou botar porque é uma foto sensível, dela deitada na maca e tal, mas ela chegou a postar uma foto dela no hospital dessa internação, tá? Coragem de vir e falar que ela tá fazendo isso pra surfar no hype dele. A Vivi surfar no hype do Juliano pra quê? Eu era time Juliano, eu tava super apoiando ele, gente. Mas depois de ver um relato desse, não existe lado. Pra mim, eu nunca vou ficar do lado do homem, gente. Porque a gente sabe, quem é mulher sabe, presencia, vive, está ao redor dessas pessoas, dessas mulheres que vivenciam isso, que vivem, que passam por esses abusos. E a gente sabe que quem passa por esse abuso não é brincadeira, gente. A pessoa, ela não perde 10 quilos porque ela quer. A pessoa, ela não fica internada, a pessoa, ela não se dopa, a pessoa não fica à base de remédio controlado, a pessoa não fica tendo que viver constantemente rodeada de pessoas porque ela quer. Ela passou por um abuso forte, psicológico. Abuso psicológico é pior tão quanto, é igual, eu não consigo nem falar, peraí. Me tira do sério ver que a pessoa, ela se abre, ela se deixa vulnerável, ela expõe uma coisa que fez tão mal pra ela e as pessoas virem jogar pedra nela. Sendo que era pra... Se você não concorda com ela, se você não aceita, se você não quer acreditar porque você é cego, porque não tem porque alguém mentiu um negócio desse, ainda mais ela, que já tem tanta visibilidade, ela não precisa disso. As pessoas expõem porque elas sentem dor e elas querem que as pessoas entendam a dor delas e muitas vezes elas querem que as pessoas enxerguem quem a outra pessoa é, não porque elas querem... Principalmente quando tem muitas versões, né? E quando você vê uma pessoa, às vezes, ser ovacionada. Enfim, eu acho que tem muitas coisas aí nisso, né? Fica famosas em cima disso. Então, a pessoa se abrir, se botar vulnerável, se mostrar, se expor, contar o que aconteceu com ela e ainda receber ódio de volta, vocês querem que ela fique mal de novo ou o quê? O ódio à mulher surreal. Só desejo força, Vivi, porque eu sei que faz mais de 2 anos que aconteceu, mas trauma é trauma, e quando dá gatilho, não é fácil de superar. Então eu só desejo forças a ela. Eu acho que ela foi uma pessoa extremamente corajosa e muito forte, muito forte, de ter tido coragem de dar a cara a tapa e contar o relato dela, porque a gente sabe o quão a internet é maldosa e tem certas coisas que não podem ser faladas na internet porque as pessoas, elas querem entender só o lado que elas querem entender. Elas preferem acreditar num recorte que elas veem na televisão 1 hora por dia do que num relato de alguém que conviveu 2 anos com a pessoa. Então, é isso. Ela falou coisas bem pertinentes aqui e eu concordo. É um tópico muito sensível, porque no final das contas, só a própria pessoa sabe o que ela sentiu e que motivou ela a falar isso nesse momento e se sentir confortável. Eu acho, sinceramente, que nem confortável ela tava, porque ela parecia estar bem nervosa ali. Enfim, o fato é que muitas coisas estão surgindo, muita gente tá falando coisa, desenterrando outros vídeos também. Tem muita coisa ainda saindo no TikTok, né? Das pessoas falando, mas é que eles já postavam os conteúdos, né? Mostrando ali que o relacionamento não era legal. Mas eu acho que nada disso justifica, né? Eu acho que quando você tá dentro do relacionamento é muito difícil você entender e enxergar que você tá vivendo uma parada complicada. Mas eu quero muito saber a opinião de vocês sobre esse caso. O que vocês acham? Comenta aqui, óbvio, com bastante respeito. Eu, nesse vídeo, quero desejar muita força pra Vivi. Eu imagino que ela deva estar passando uma barra. Ter coragem de postar esse vídeo deve ter sido um vídeo muito difícil de ser feito. Dá pra ver que ela tá bem nervosa, que ela tá bem emotiva no vídeo. Mas eu quero saber a opinião de vocês no geral. Lembrando que, gente, esse é um vídeo trazendo aí as informações que a gente tem até o momento, né? Do término, de tudo que aconteceu. E também a visão e o lado da Vivi. A gente não tem outras visões, outros lados, porque a Marina Sena não falou mais sobre isso. O Juliano não falou mais sobre isso. Então eu estou trazendo o completo que a gente tem até agora, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se assistiu até aqui, comenta #oi. Bem no final do vídeo, #oi. Quem comentar do nada um oi, eu vou falar, assistiu até o final do vídeo, tá? E se vocês puderem me seguir nas redes sociais, vai ser incrível. Por quê, gente? Porque eu estou... Ai, que enorme! Eu estou postando horrores no Instagram agora. Horrores. Estou postando muito, entendeu? Postando fotos, postando vídeos, postando stories. Então me siga lá, @jeanluca. E se quiser, entra no grupinho também, que tem um link aqui do grupinho pra vocês
entrarem mais em contato, a gente fofoca lá no grupinho, eu posto várias dicas de filme e série também. Se inscrevam lá, me sigam, que vai ser incrível, tá? Principalmente porque em breve vou viajar e querer levar vocês comigo, então me segue pra não perder nada, tá? É isso, já... Oxi! Cliquei no negócio errado. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se vocês tiverem algum tema que vocês querem que eu traga aqui no canal, porque esse foi muito pedido pra vocês, comenta aqui também o que vocês querem que eu fale. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau.